Vamos chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Eba, já ao vivo conosco, seja bem-vinda, boa semana. Olha, Manhota, foi muito interessante, aliás, vem sendo muito interessante esse trabalho e as posturas de Bad Bunny, inclusive que o próprio presidente Donald Trump, como a gente diz, né, passou o recibo, né? Passou o recibo, sentiu. Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, um pouco sobre esse momento e a escolha dele, não só para o Super Bowl, mas, quer dizer, parece até uma provocação. E a gente sabe que o Donald Trump, ele costuma bater de frente aí com os grandes artistas, e aconteceu isso durante as eleições com a Taylor Swift, por exemplo, né? É verdade, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Esse é o tema do dia, né? Inclusive, nos Estados Unidos, a mídia tradicional fez uma série de piadas e trocadilhos, dizendo que ninguém nem sabe, diferente de outros anos, quem foi o time vencedor do Super Bowl a essa altura do campeonato, né? Ninguém repercutiu o Seattle Seahawks ganhando do Patriots. Tá todo mundo falando sobre a performance do Bad Bunny e, claro, num contexto de confronto direto com a política imigratória, sobretudo, e a política hemisférica do presidente Trump para as Américas, né? Eu diria que talvez a melhor forma de descrever essa apresentação, que foi, claro, uma apresentação política, né, endereçando uma mensagem às autoridades americanas e ao grande público, na opinião pública dos Estados Unidos, foi a mensagem de resistência, né? O Bad Bunny, que é, então, porto-riquenho e americano, e que fez ali uma mensagem de unidade, tentou transmitir uma noção de coesão entre o que seriam os vários países da América Latina no contexto em que a gestão do presidente Trump fala em doutrina Monroe ou Donroe, né, como alguns vão chamar, por ser uma releitura agora à luz e à ótica de Donald Trump. A política dessa chamada doutrina Trump, né, ou Donroe, no fundo é aquilo que a gente sempre tem discutido aqui, a noção de que os Estados Unidos priorizam como uma área de influência as Américas e que adotam, a partir de então, uma visão de que os interesses a serem defendidos aqui são os interesses americanos, quase que como tratando a região de forma homogênea, né? Como se toda a região, então, tivesse que se submeter a essa liderança dos Estados Unidos. E claro que isso ganha contornos ainda mais específicos quando a gente fala de uma política imigratória em particular, que trata os fluxos, né, de pessoas dessa região, principalmente para lá, como sendo uma abordagem, né, de segurança, né, a securitização da imigração. Então, associando a crime, associando a uma série de problemas transnacionais e por aí vai. Então, a manifestação cultural que aconteceu ontem, ela não foi à toa, né? Ela está contextualizada numa tentativa de levantar a voz em formato de resistência contra essas medidas. Ele já tinha feito isso no Grammy, né? Abriu o discurso do Grammy evocando a ideia de que o ICE seria um problema, então fora ICE foi o que ele disse, e agora mais uma vez com a apresentação das bandeiras, a fala em espanhol, os dizeres, né, que estavam ali na bola de futebol americano que ele apresentou e tudo isso. E eu diria, Débora, que para além do efeito simbólico que isso representa, porque o Bad Bunny, com o tamanho que ele tem na indústria cultural hoje em dia, não é pouca coisa que ele se coloque como esse porta-voz, isso acontece num momento político prático muito particular dos Estados Unidos, né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava aqui resgatando alguns dados que são bem interessantes para a gente olhar. E quando a gente pega esses dados eleitorais lá de 2024, a eleição que o Trump ganhou, e traz esses dados, né, pensando aí em eleitores e grupos de eleitores para 2026, começo de 2026, a gente vai tendo algumas informações interessantes, né? Primeiro, na eleição de 2024, o presidente Trump ele conquistou um nível recorde, né, de apoio latino para um padrão de candidatos republicanos. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de algo aí na casa de 46%, 47% de votos desse grupo em particular. Inclusive, foi esse suporte, Débora, que funcionou como crucial em alguns estados decisivos, né? Sobretudo entre os homens latinos, como foi o caso da Flórida e o caso do Texas.
E quando a gente traz, então, isso para a realidade atual, a gente vai vendo que a satisfação com o Trump e as políticas imigratórias para latinos dele diminuiu significativamente e que hoje uma grande parte desses latinos diz estarem desiludidos, não só com a imigração, mas com a economia, o custo de vida e as prioridades do governo. Então, concluindo a ópera, o Bad Bunny ele funcionou como uma voz de um extrato importante desse eleitorado que vai para as eleições de 2026 com um olhar um pouco diferente, Débora. Olha, Fernanda Manhota, você concluiu a ópera, mas nós duas ainda não concluímos o reggaeton, o trap, que é o som que o Bad Bunny traz, nessa mistura, a salsa, essa latinidade. Vou trazer uma fala do presidente Donald Trump e volto com você, me espera.